esse equipamento, existem dois tipos de torre também. A gente tem a torre duplex, que é de 2 mastros, tá? E a torre triplex, que é essa dessa máquina aqui. Qual que é a diferença de uma e de outra? Na torre duplex, você só tem os 2 cilindros laterais, você não tem o cilindro central. E quando você eleva o garfo, o topo da torre já eleva. Tá? Na torre duplex não, você tem os 2 cilindros laterais e o central. Então quando você eleva, ele eleva primeiro o cilindro central, eleva primeiro o garfo sem o topo da torre subir. Depois que ele vai... Então aí você consegue ver exatamente os 3 estágios, 3 superfícies. Primeiro, a segunda torre e a terceira que é fixa. Tá? A gente viu aqui a altura de elevação, que até uma certa altura ele carrega o peso. Como que você vai saber a que altura está? A gente tem uma marcação aqui na torre, ó. Setinha. Quando a setinha coincidir 266 com a setinha, você sabe que você medir do topo do garfo lá para o chão, está na altura de 2.666. Então até essa altura, você sabe que ele vai carregar os 2.600 e poucos quilos aqui. 2.600? Os 1.600 quilos, desculpa. Na altura de 2.600 ele vai carregar os 1.600 quilos. Certo? Aí, a segunda altura, você está subindo. Ó, aí ele vai estar 2,90 de elevação. Né? Você consegue ver certinho. Subir aqui certo. Nessa altura ele já vai cair para 1.400 quilos. Então você tem uma noção exata de qual que é o peso que você está pegando. Aqui no timão eu esqueci de mencionar uma coisa. Tanto para acelerar, você consegue acelerar devagarzinho a máquina, ó, ou acelerar mais rápido, para ela sair mais rápido. Tá? Então procura sempre no começo você acostumar a acelerar pouco. A hora que você ouve o barulho da bobina, ó, ouviu? Ó, a bobina desatacou, é que a máquina está começando a andar. Você acelera devagarzinho para você sentir a máquina. Tá? Para subir e descer, é a mesma coisa, você tem uma válvula proporcional aqui. Então você consegue descer ela rápido ou descer ela mais devagarzinho. Você consegue descer na velocidade que você quer. Ó. Se você apertar de uma vez, ela vai descer rápido. Se você apertar só um pouquinho, ela vai descer na velocidade que você quer. Ó. Tá? Para subir, mesma coisa. Você pode subir total ou pode subir na velocidade que você quer. Você não precisa ficar dando toquinho para ela ficar. Você consegue ter uma aceleração suave para subir e para descer. Bom, a gente falou um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a bateria, que acho que é a que mais pega aí. Pra gente, na Logiscom, o que vocês teriam que cuidar de manutenção? É a troca de bateria. Né? Então, toda vez que for ter que trocar a bateria, você desliga a chave, bate a chave geral. Aqui você tem a tampa, levanta a tampa, tá? Ela tem uma trava aqui, ó. Se você olhar, ela tem essa trava aqui, tá? Então, se você abaixar, ela tá travada, ela não vai travar. Quando você for abaixar, você aperta, tá? Sempre pela alça aqui para não prender sua mão no acrílico e solta, tá? Então, ergue, tá? Você desligou a chave geral, tira a tomada da bateria da máquina, tá? Você vai ligar no carregador, tá? Quando você tem mais de uma bateria, você tem uma saída lateral aqui. Então você tem essa trava aqui, ó, onde a bateria sai pela lateral. Aí você põe o carrinho de bateria aqui,
tira a bateria, vem enquanto outra bateria carregada, põe para dentro, liga e vai trabalhar. Tá? O importante para a gente, o que é? Como cuidar dessa bateria? Tá? Acho que é o que mais pega nos clientes, o que é? O abastecimento de água. Quando que faz isso, quando não faz, você carrega isso, você põe água antes de carregar, depois de carregar, qual que é o nível correto de água. Então vou tirar uma válvula aqui para explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tá? A bateria ela é formada por vários elementos. Cada tampa desse está num elemento, num vaso desse. Tá? Lá dentro vai placas positivas que junta em cima e forma o postinho positivo, forma o polo positivo, e várias placas negativas que juntam em cima num barramento e formam o polo negativo. Entre elas você tem tipo num plástico que é o separador. Tá? As placas positivas, ela tem uma bolsa, tá? E aí a placa positiva é tipo um pente, onde ela entra, você enche de massa ativa essas bolsinhas e coloca esse pente lá dentro. Isso é uma placa positiva. A placa negativa, ela é tipo uma grelha, tipo, imagina uma grade com vários, e aí você passa a massa ativa lá, ela é emplastada, tá? O que faz a ligação entre a placa positiva e a placa negativa, já que tem um separador no meio? É a solução de bateria, que é a mistura de água mais ácido. Tá? O ácido, ele não evapora, o que evapora é a água. Tá? Então, geralmente, o ideal, sempre depois que você carregou a bateria, você completa o nível de água. Tá? Todo dia isso, toda hora? Depende. Uma bateria nova, geralmente uma vez por semana. Uma bateria, quanto mais você usa, mais água ela consome. Por quê? Ela aquece muito mais do que uma bateria nova. Tá? Então evapora mais rápido a água. Então, qual que é a função dessa solução aqui? É resfriar, tá, a bateria e fazer a ligação entre o polo positivo e o polo negativo. Então o que acontece? Se você não põe água, a bateria começa a sofrer superaquecimento. Aí pode acontecer de derreter esse separador, aí a placa entra em contato com a positiva com a negativa, o elemento fica em curto, que é o que a gente fala. Ou com o uso, o que acontece? Essa bolsa da placa positiva, ela começa a apodrecer a parte de baixo. Daí que acontece? A massa ativa começa a descer. Aí você olha uma bateria antiga, você vê que o polo, ele começa a empurrar para cima. O polo, ele começa a subir. Isso já é uma característica que a bateria está danificada. Aí, como ele começa a depositar embaixo, a massa desce e entra em contato com a placa negativa, entrando em curto. Aí você tem que trocar o elemento. Tá? Nível de água. Se você olhar, isso aqui é uma cestinha padrão, tá? É uma válvula flip-top que a gente chama. O nível correto de água, o que é? É aqui embaixo, não é aqui em cima, tá? A água de bateria, ela tem que só tampar a placa, tá? Se você olhar lá, tem uma grelha cinza com um monte de furinho. Não tem uma tampa lá dentro? Ela tem que só cobrir aquela tampa lá de baixo, lá dentro. Que é o que acontece? Quando você põe para carregar, essa água começa a borbulhar, tá? Se você coloca a água antes de carregar, quando a bateria está trabalhando, ela aquece, ela dilata. Quando ela dilata, o nível de água desce. Aí você olha aqui, pô, não tem água, você completa o nível de água. Aí você põe para carregar, ela volta ao normal, esse nível sobe, o excesso começa a jogar tudo para fora. Por isso que é importante o nível. Sempre colocar depois de carrega, nunca antes de carregar a bateria, tá? E o nível correto é sempre aqui embaixo. Então, a hora que você colocar a válvula flip-top aqui no lugar, tem que colocar a válvula aqui. Se você olhar, ó, o nível já está alto aqui, tá
vendo? Ele já passou do olhar lá no fundo, ó. Você tem que enxergar só a água lá no fundo. Você enxergou a água, cheguei. Então tá no nível, você não precisa completar. Se você começa a colocar muita água, o que acontece? Mesmo com a válvula, ela tem os respiros, tá? Para sair os gases que emitem quando é carregada a bateria. Então, quando você põe para carregar, essa água de excesso, ela entra entre os elementos aqui. Quando ela entra, ela começa a depositar na caixa, tá? A caixa geralmente é blindada dessas máquinas. Aí, depois de um certo tempo, você liga lá, abre o chão, ó, tá vazando minha bateria. Não é que tá vazando, o que acontece? Quando ela vaza a água mais o ácido. Ela deposita no fundo da caixa e esse ácido começa a corroer o fundo da caixa. E aí fura a caixa, começa a vazar para fora. Daí você vê aquela coisa branca, cheia de zinabre e tal. Pô, a bateria está vazando. Não é que às vezes não é nem problema da bateria. É um trabalho que foi feito erradamente, né? Que caiu muita água e corroeu a caixa. Então o importante é esse nível de água. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Esse equipamento também tem um sistema de redução de velocidade, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ele tem um micro, tá? Esse micro, quando aquele imãzinho vermelho lá e verde lá, ó, ali tem um microzinho, tá vendo? No porta-gato. Quando aquele ímã passa por aqui, a máquina reduz a velocidade automaticamente, tá? Quer dizer, você está com a carga elevada, ela reduz a velocidade para você não ter o risco de tombamento do equipamento, tá? Isso ele mostra, ele identifica aqui no painel também. Luiz, está com 20%, tá? 20% de bateria. Ó. Se você mostrar aqui no painel, tá mostrando só a ampulheta, né? A hora que eu erguer lá, ó, passou. Ele acendeu o símbolo da tartaruga aqui. Tá? Então tá indicando para você que a velocidade do equipamento está reduzida. Certo, gente? Esse aqui é só um bate-papo, te mostrar um pouquinho sobre um equipamento patolado, tá? E tentar tirar algumas dúvidas aí de operação. Obrigado.